Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter a nossa palestra com a professora Janaína, da Universidade Federal de São João del Rei. Ela trabalha na área de forragicultura, é zootecnista, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fez sua pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa. O tema será a escolha da forrageira. Nós agradecemos desde já a disponibilidade da professora Janaína por participar das nossas reuniões, do nosso grupo. E, por favor, pode começar. Boa noite, pessoal. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Vocês que são referência aí na área de forragicultura. Então, fico muito contente de poder estar falando para um grupo de estudo de uma universidade tão forte. Eu gostaria de agradecer ao Abimael pelo convite, a todo mundo presente. Fernando, que acabou virando um parceiro, que a gente conversa um pouco. Fernando, então, meu agradecimento a você também por estar aqui comigo. E o professor Ricardo, que está aí também, né, que é um querido, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, uma das nossas referências aí, né, para a gente decidir pela escolha da área de floricultura e pastagens. Então, o professor Ricardo também fica aí o meu carinho imenso, né, e a consideração por tudo que ele representa na área de floricultura e pastagens. Tá? Então, a todos vocês que estão assistindo aqui também, muito obrigado pela confiança e disponibilizar, né, um pouco do tempo de vocês para escutar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que ele é um dos mais importantes quando a gente considera o nosso país como sendo, né, galgado na produção pecuária sob pastejo. Né? Então, falar sobre a escolha da forrageira é um dos assuntos que eu mais gosto, tá? Eu gosto mais de falar sobre como escolher a planta forrageira. Né? Acho que o livro Forragicultura e Pastagens me instigou muito para isso, para que eu consiga diferenciar as plantas, né, e saber quem é quem e para que tipo de ecossistema cada um vai estar inserido. Mas aí, Abimael, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que eu não vou aqui nessa nossa explanação de hoje falar para vocês, né, quem tem mais tricoma, quem tem menos, né, qual é a planta que tem a folha mais larga ou menor, comparar piatã com charaese, MG5 charaese, que é a mesma coisa, e vamos comparar com marandu, não. Nós não vamos fazer isso, nós vamos falar sobre o tipo de sistemas e ecossistemas que cada uma delas tem que ser inserida. Porque a identificação de uma planta em relação à outra, você, né, faz nas disciplinas que vocês têm por aí, né, no curso de vocês e também no dia a dia, na lida, na prática. Né? Então, mais importante do que você saber quem tem mais cabelinho ou quem tem menos cabelinho na planta, é você saber qual indicar para que tipo de ecossistema. Tá? Mas, obviamente, que isso é uma opinião minha, né? Existem colegas que gostam de exigir essas questões todas, isso não é muito a minha praia, eu prefiro que o meu aluno saiba como indicar uma forrageira para o ecossistema correto, para que a possibilidade da gente perenizar essa planta seja maior, tá? Então, a todos vocês, muito obrigado por disponibilizarem tempo para a gente conversar, e eu não sei como é o esquema, Abimael, se vocês vão parar para fazer as perguntas, né, ou se a gente faz as perguntas no final, vocês fiquem à vontade para conduzir como vocês estão sempre acostumados a conduzir. Em geral, a gente faz as perguntas no final. Então, tá bom. Então, vamos lá. Esse dado, ele é muito clássico, né? Que a gente sabe que 22% do nosso território ele é ocupado por pastagens. Então, existe uma controvérsia nesse número aí, que a gente está com área de 170, 200 milhões de hectares de pastagem. Isso vai depender da fonte que nós vamos pegar esses dados. E, para falar a verdade, isso é muito difícil de ser quantificado, exatamente, porque você chega lá numa propriedade para quantificar isso, o cidadão fala, é pasto, mas nunca colocou animal lá. Né? Qualquer área que está em desuso é pasto, né? Então, talvez essa área seja de utilização propriamente dita, talvez seja um pouco menor. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem uma gama muito grande aí de área para ser trabalhada, né? Porque 22% de um território, né, do tamanho do nosso é algo extremamente considerável, né, que tem que ser levado em consideração. Então, nessas áreas de pastagens no Brasil, nessa variação de 170, 200 milhões de hectares, nós vamos ter 120 milhões de hectares ocupados por forrageiras, né, que a gente denomina aí com pastagens cultivadas. O que é uma pastagem cultivada? É aquela que foi implementada com os devidos tratos agronômicos. E 52 milhões de pastagens nativas. Né? Então, a gente tem alguns campos mais representativos dessas pastagens nativas, como os campos nativos do Sul, a Caatinga, os campos inundados da Amazônia, né, do Pantanal, que são essas regiões em que nós chamamos de nativas. Né? E desses 120 milhões de hectares de pastagens cultivadas que nós temos, tá? A maioria esmagadora, eu não vou dizer 100%, porque vai ter uma porcentagem de pásparo aí também, que foi feita com os devidos tratos culturais, a maioria esmagadora são forrageiras de origem africana, tá? E o fato dessas plantas forrageiras serem de origem africana, elas trazem para a gente uma enorme vantagem, tá? Que é a capacidade que essas plantas têm em resistir,
né, a pressão causada por esse sistema pastoril. Então, ela resiste a pressões, a altas pressões de pastejo, ela resiste ao pisoteio, a dejetos dos animais. Por quê? Elas se desenvolveram num processo de coevolução com os grandes herbívoros, o que deu a elas essa característica. Quando a gente for para pensar, por exemplo, o mamífero, né, o herbívoro mais pesado que nós temos nas Américas é a anta, né? A gente já conversou sobre isso em alguns momentos, que tem vários históricos de que talvez a gente possa ter evoluído com espécies mais pesadas, né? Mas o que a gente tem de registro é isso, né? De evidência é que, efetivamente, a gente não desenvolveu as nossas forrageiras aqui nas Américas com altas pressões de pastejo, porque os nossos animais eram leves, ao contrário, né, do que se observa na África. Então, o que acontece? Essas forrageiras, elas se perenizam porque elas são adaptadas a esse tipo de sistema, tá? Porque a taxa de sofrimento delas sobre esse tipo de pastejo, ela é muito menor, porque ela já está acostumada, ela evoluiu dessa forma. E nós vamos falar um pouco mais adiante o quão foi importante esse processo evolutivo para que a planta conseguisse encontrar um meio de ser fotossinteticamente ativa e ainda assim passar pelo processo de seleção do animal, porque o animal seleciona folha, né? Para pensar. A catástrofe que é o evento de pastejo para uma planta. É um evento catastrófico, gente. A planta faz fotossíntese aonde? Na folha. A maior parte da fotossíntese acontece aonde? Em que componente morfológico? Na folha. E o que o animal seleciona? Porque ele sabe que é melhor em nível de rumen, tá certo? Porque é melhor para digestão, se for um animal seco-funcional. Folha. Né? Então, ou ela se virava, ou ela não ia mais existir. Então, eles escolheram esse processo de coevolução e se deram muito bem. Então, eu costumo dizer que o fato dessas espécies africanas que chegaram no Brasil com vários históricos, cada uma delas vão ter um histórico específico para chegar no Brasil, tá? E por incrível que pareça, poucas delas chegaram por introdução direta lá da África. O que eu chamo de introdução direta? É quando ela vem direto da África para o Brasil, ela não passeia para campo nenhum. Tá? Todo mundo acha que a braquiária chegou assim. A braquiária foi a introdução indireta. A braquiária decumbens chega pelo sul, pela Guiana, tá? Braquiária brasiliensis, né, depois com o tempo, e inclusive a brisanta chega no Brasil via Suriname, tá? O restante, o banco de hemoplasma que nós temos aí, que lançam medícula, outras braquiárias brisantas, chega no Brasil via Colômbia, porque quem faz a coleta na África é o pessoal do CIET, depois entrega para a gente esse material. A única cultivar de pânico máximo, né, que se tem registros históricos assim mesmo, não com tanta certeza, de que chegou ao Brasil diretamente, é pânico máximo cultivar colonião, que até ganha esse nome porque chega no Brasil colônia. Né? E acredite-se, então, que o capim Guiné seja um ecótipo do colonião. O que é um ecótipo? A planta muda algumas características morfológicas quando você muda ela de ambiente. Né? Então, acredita-se que o Guiné seja um ecótipo do colonião que veio com introdução direta. Agora, os outros, Mombasa, Tanzânia, né, o Zuri, Tamani, Quênia, não porque são híbridos, é fruto de melhoramento mesmo, né, não é seleção massal. Mas Mombasa, Tanzânia e cultivar Zuri, eles vieram indiretamente. Né? Na verdade, eu até vou fazer uma correção, a introdução foi direta, porque eles vieram da África, do leste da África, que é o centro de origem, mas quem fez a coleta não foram pesquisadores brasileiros, quem fez a coleta foram pesquisadores franceses e japoneses. Então, eles estudaram o que eles queriam, que na época era Pomixi, e depois entregaram esse banco de hemoplasma para a gente trabalha com essas espécies africanas. Tá? Então, o capim gordura veio com introdução direta, um forrageiro muito utilizado aqui em Minas Gerais, tá? Mas grande parte foi introdução direta. Capim elefante foi indireto, ele é africano e não veio direto. Né? Que o pessoal até fala que é Napier, porque foi visto sendo pastejado por uma manada de elefantes, pelo coronel Napier, que levou para Cuba, e de Cuba ele veio para o Brasil. Né? Então, a gente tem muitas parcerias de sucesso com outros países para que a gente tenha hoje essas forrageiras tropicais. E, por sorte, nós são, em sua maioria, forrageiros desenvolvidos no continente africano e que se desenvolveram nesse processo de coevolução de grandes herbívoros, e o que dá para a gente essa capacidade, né, de resiliência, de resistência ao pisoteio e ao pastejo, né, com estratégias de armazenamento de reservas, entre outras coisas, certo? Ok, a gente tem um dado muito triste, né? Isso aí eu não sei se esse dado também é um dado alarmista, tá? Não sei se esse dado ele é real, mas eu falei, como eu falei para quantificar as áreas de pastagem, eu falo que é muito difícil de você quantificar. Tá? Então, existem alguns relatos de que cerca de 80% dos pastos no Brasil estão degradados ou apresentam algum processo de degradação. E que só 20% está trabalhando ali com manejo fechadinho, chuchu, beleza. O restante está passando por um processo em que a sua produção
né, o que ele entrega para a gente de produção animal, o que esse pasto nos entrega em relação à produção animal, é menor, muito aquém daquilo que ele deveria entregar. Então, nós temos um problema para resolver, né? E esse problema, ele não vai parar se a gente não cuidar de certos aspectos, tá? Então, quais são esses motivos que levam à degradação? Redução da capacidade de produção de forragem, você começa a observar isso aí logo quando você não faz reposição de nutrientes. Porque você faz o manejo adequado e não ajusta a taxa de rotação e adubação de manutenção. A tendência é essa, que você vá levar esse pasto à degradação. Mas antes desse processo todo, alguma coisa pode ter sido feita errada. E qual é uma das primeiras causas da degradação? É a escolha errada da forrageira. Então, você saber escolher a planta forrageira para o seu ecossistema é imprescindível para o sucesso. Eu vou contar um caso aqui para vocês, eu já contei isso em outras lives, outras palestras. Ontem eu falei desse tema para o pessoal lá de Pernambuco e comentei isso, que é algo assim que me deixou assim muito pensativa, sabe, gente? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão. Aí, o que a gente estava comentando aqui, Fernando, daquelas mensagens que a gente recebe em particular, e aí, num desses grupos, alguém me chama em particular, um produtor me chamou no particular no WhatsApp e mandou para mim um áudio. Ele dizia assim, eu podia até colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Ele dizia assim, professor, é porque eu não gravei o nome dele e aí eu tenho que achar, que se eu tivesse com ele no gatilho aqui, eu já colocava para vocês. Aí ele falou assim, professor, eu vi a senhora conversando eu estava conversando com alguém lá no grupo sobre Mombaça, e eu queria falar um negócio para a senhora. Olha, eu vou falar. Eu não sabia que o Mombaça era desse jeito que a senhora falava, não. Eu não sabia que o Mombaça era muito exigente, assim, igual você falou lá de manejo, você falou de adubação. Ninguém me falou isso. Quando o cara veio vender para mim a semente, ele não me falou isso, não. E aí eu plantei o Mombaça, acho que eu não cuidei direito, eu odeio o capim Mombaça, mas agora eu estou percebendo que eu não tenho que odiar o capim Mombaça. Eu tenho que ficar com raiva de quem me falou que ele serviria para mim. Então, eu fiquei com isso. Eu falei, pois é. Né? Respondi ele, falei que o Mombaça é realmente exigente. Então, assim, capim profissional para quem é profissional. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Se você chega numa propriedade, você vê que o cara não tem a menor condição de intensificar o seu sistema usando uma forrageira que seja mais exigente para o manejo, não recomende. Tá? Não recomende. Porque numa escala de prioridade, melhor do que você escolher uma forrageira mais produtiva ou fazê-la ficar mais produtiva com adubação, é você saber colher essa planta. É você saber manejar. Então, existem algumas características que você vai ter que olhar para escolher uma planta para determinada propriedade, que vão incluir clima. Obviamente, você não vai escolher, né, numa região em que você tem déficit hídrico, uma planta que tenha alta exigência em água. Não vai fazer isso de jeito nenhum. Né? Você não vai poder recomendar, por exemplo, esperar que tenha o mesmo resultado de um capim Mombaça para Caatinga, quando você compara com regiões do Brasil Central. Jamais você vai fazer isso. Então, você vai olhar o clima, você vai olhar as condições de solo, por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo de morro aí, no alto desse morro aí, se você chegar lá em maio, vai estar tudo bonitinho, tudo florido de capim gordura, porque é uma forrageira que tem baixa exigência de fertilidade, suporta solos com pH baixo, solos ácidos, e tem excelente cobertura de solo e protege meu solo contra a erosão. Então, para esse tipo de solo, que tem essa condição de declividade, eu tenho que indicar forrageiras que não formam touceiras. Mesmo que o produtor insista, porque ele viu no Globo Rural que deu certo, ou porque lá no vizinho está dando certo. Ele não tem condição de colocar uma forrageira entouceirada em sistemas amorrados, porque ele vai deixar o solo sujeito à erosão. Além disso, se ele quiser trabalhar, por exemplo, com pânico máximo no alto do morro, ele tem problema com fertilidade de solo, porque esses solos geralmente são muito mais fracos. Então, você não pode recomendar esse tipo de coisa. Só que tem um outro agravante aí, você tem que prestar atenção num outro ponto, sabe qual é? Aqui, ó, cabeça do produtor. Tem produtor que não merece. Aí, quando eu falo a frasezinha, não trate como pânico, que a gente trata como braquiária, é disso que eu tô falando. Produtor de braquiária, você vai dar para ele braquiária. Produtor de pânico é pânico. O cara quer fazer lá, como escolher forrageira para corte. Agora está na moda o capiaçu, nós vamos falar dele aqui, um pouquinho dele, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, os problemas. O cara não quer nem saber se ele tem condição de ter solo com fertilidade suficiente para o capiaçu. Ele quer porque está todo mundo usando. Então, a psicologia do zootecnista entra também aí.
tá? Para você fazer o camarada entender que ele não tem condição, né? O camarada não tem carteira de motorista. Você vai entregar uma Ferrari na mão dele? Não dá. Você não vai fazer isso. Mesmo que tenha seguro. Dá pena. Você vê o troço tudo estrupiado. Então ele não vai saber dirigir, ele não vai saber guiar. Não tem condição. Então, além de você avaliar as condições de solo e clima, é interessante que você avalie também o produtor. E aí, o Abimael, quando a gente estava no começo da conversa, ele falou, nossa, mas tem tantas forrageiras, é uma sopa de letrinhas, é uma loucura. Você tem Charaé, você tem Paiaguá, você tem Marandu, a Charaé é a mesma da MG5, você tem Massai, o Massai é parecido com o tamanho, professor. O Convert é um híbrido, o Mavuno também, Piporã também, mas todo mundo é cruzamento, estou falando do Mulato 1, não do 2. Todo mundo aqui é cruzamento de Brisanta com Buziziense, não é tudo igual? Nossa, e o Quênia? Qual a diferença do Quênia para o Zuri? Por que eu vou plantar Zuri e não vou plantar Quênia? Por que eu vou trocar o Zuri pelo Mombaça? E essa Braúna, ao que veio, que troço é esse? Do que se trata? Tem aquele paredão, professor, ele é melhor ou pior do que Mombaça? Isso aqui é pergunta que eu recebo todo dia. Vocês não têm ideia do que é aquele direct do Forja de Cultura e Pastagem. Vocês não têm ideia. Tá? Não tem. Mas, enfim, eu arrumei sarna para me coçar, né? E eu tenho que atender o produtor rural, porque eu já falei para vocês que o objetivo do Forja de Cultura e Pastagem é popularizar a ciência e a tecnologia em Forja de Cultura e Pastagem e está funcionando. Graças a Deus. A pergunta que eu recebi essa semana, para vocês que estão assistindo a gente aí refletir, tá certo? Professor, eu vi que a Ipiporã e o Mavuno é cruzamento de Brisanta com Buziziense. Então, tanto faz? Não tanto faz, porque a Brisanta que foi utilizada para cruzar com o Buziziense é outra. O Mavuno, a empresa que fez o Mavuno usou uma, a Embrapa usou outra. Então, tem diferença em cada uma delas. O ato de crescimento delas é diferente. A Ipiporã é mais prostradinha, mais agarradinha no solo, quando você compara ela com o Mavuno. Tá? Então, existe diferença. Né? Professor, eu vou preferir o paredão ou vou preferir o Mombaça? Se os dois são muito parecidos, são parecidíssimos mesmo. O paredão me pareceu, não tem dados experimentais, eu estou começando esse experimento agora, tá? Que eu vou colocar Mombaça, paredão e Miyagi. Nós vamos falar do Miyagi um pouco mais adiante, tá? Também, para a gente poder comparar, mas me parece que o paredão é um pouco mais indócil para o manejo. Então, meu filho, se você está com dificuldade de manejar braquiária, esse aqui é paredão a troco de quê? Você não vai dar conta de manejar o paredão, porque ele é complicado, ele é mais difícil. Então, isso aqui é para quê? Para aquele produtor profissional, que está com o sistema fechado, que tem uma equipe bem treinada, e isso é essencial, tá? A equipe faz tudo funcionar. Se você tem funcionário de má vontade, que acha que o capim é ruim, que não acredita... Aliás, eu fiz um negócio aqui que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Aí, o professor Ricardo, o pessoal lá de Piracicaba, no simpósio do ano que vem, me desafiou a falar desse tema. O tema que o professor Pedreira me deu para setembro de 2021 é: existe capim ruim? É uma pergunta difícil de responder. Existe capim ruim? Eu até achei que fosse difícil. Mas, na verdade, gente, se a gente for parar para pensar, não existe capim ruim, existe capim mal manejado. Se eu for comparar, por exemplo, um tamane com uma medícula, a medícula é muito ruim. Muito. Porque o valor nutricional dela, o valor nutritivo, desculpa, dela é horrível, entendeu? Só que, se eu colocar o tamane lá no alagado da medícula, ele vai ficar ruim. E ela vai se sair bem. Então, a escolha da forrageira por ecossistema é que vai indicar para mim se ela é boa ou ruim. A melhor forrageira que tem é aquela que se encaixa no seu sistema de produção. E como é que eu vou fazer para encaixar essa forrageira no sistema de produção? Eu vou conhecer solo, clima e a cabeça do produtor. Tá certo? Tem justificativa, sim, para esse tanto de forrageira que nós temos no mercado hoje. É um exagero, Zuri, Quênia, Tamane, é um exagero Ipiporã, Paiaguás, Marandu, Charaés, Piatã. Não é um exagero, porque nós temos um país de dimensão continental, que a gente tem vários ecossistemas, tá, com os mais variados climas, países inteiros cabem dentro do nosso país, tá certo? Se você for pegar na Europa, os caras trabalhando com azevém, trevo, tudo bonitinho, é uma planta só para todo mundo, porque as condições são muito homogêneas, os caras têm primavera, verão, outono, inverno, nós só temos água e seca, as nossas estações acabam não sendo tão bem definidas como são definidas lá. Tá? Então, a gente tem que colocar a forrageira no mercado para atender esses vários ecossistemas que a gente tem no Brasil. E aí eu deixo para vocês aqui um pensamento, tá? Que eu gostaria de compartilhar, que a gente tem 2 ecossistemas que são muito carentes de plantas forrageiras. Isso por si só já justifica a gente continuar tentando buscar forrageiras para eles, que são os campos inundáveis e a caatinga. Nós temos um problema com água. As forrageiras que nós temos disponíveis no mercado, em sua maioria, para o Brasil Central, onde nós estamos inseridos. Eu aqui em Minas Gerais, vocês aí em São Paulo.
tá? Então, são forrageiras para o Brasil Central, em que você vai ter um regime de chuva, que você vai chover 6 meses de seca, né, que você tem uma estacionalidade de produção já conhecida. Agora, vai lá para a Caatinga, que você tem chuva 3 meses no ano. Vai para esses campos inundáveis, que você precisa ter uma forrageira que fica lá naquele charco, depois tem que abaixar e ela continuar lá. Tá? Então, a gente tem pouquíssimas opções. E a gente precisa se preocupar com isso. A gente tem um acordo de transferência de material com a Embrapa. Desde quando a gente chegou aqui, ele vem comigo de Arapiraca, lá em Alagoas, quando eu trabalhei no Nordeste. Desde que acho que eu tenho desde 2000, nem lembro, gente, 2009, eu acho, eu tenho um acordo de transferência com a Embrapa, em que a gente faz avaliação de genótipos para eles, né, e a gente transferiu para cá, e agora o foco das pesquisas, a Embrapa pediu, em Pasto, né, e a gente conversou, né, com a doutora Eliana, doutor Sânzio, Matheus, nós conversamos e a gente está avaliando aqui, junto com o pessoal lá da Embrapa do Acre, forrageiras para campos inundáveis e Caatinga. Tá? Eles pediram esse foco. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem trabalhado com vários genótipos, com variação de 20% a 140% da capacidade de campo, tá? Para a gente entender o comportamento dessas plantas, para a gente entender o desenvolvimento dessas plantas nessas situações estressantes. Quem sabe, no meio desses genótipos todos, a gente não encontra algum que seja adaptado à seca ou alagamento, que são os nossos ecossistemas mais carentes. Então, a gente precisa continuar procurando essa planta. E o que é mais importante, talvez, é evitar o monocultivo, tá? Então, quando a Braquiária decumbens chegou no Brasil na década de 50, né, quando ela chega aqui no Brasil, nossa, que bacana, não tem problema nenhum, ela é uma belezinha, ela se alastra, a Ipiã, que foi a primeira que chegou e tal, traz lá semente de basilisque da Austrália, nossa, que belezinha, essa planta foi um marco na divisão, né, um divisor de águas aí na produção pecuária no Brasil, a Braquiária decumbens a cultivar basilisque, que veio da Austrália, ela foi avaliada lá no Vale de Basilisque, por isso ela tem esse nome, e aí ela vem toda linda, maravilhosa, e aí começa a ter aquele mar de Braquiária, e aí começa a aparecer o primeiro problema. O que acontece? Cigarrinha das pastagens. O que acontece? Fotossensibilização. Aí isso acende a luzinha dos pesquisadores. Vão procurar um outro negócio. Então, nesse de vão procurar um outro negócio, e no Centro-Oeste se utilizava muito já o colonião nessa época, aqui em Minas Gerais, para os sistemas de produção de leite, utilizava muito gordura, tá? Que são forrageiras também bem adaptadas. Aí vão procurar a solução. Qual é a solução? Já tinha vindo aí pelo Suriname uma cultivar de Braquiária brisanta, que já estava espalhada em algumas fazendas, então a Embrapa resolveu pegar essa planta e vamos avaliar, vamos ver o que dá nessa planta, que ela é diferente da decumbens e era brisanta. Aí resolveram dar o nome dela de marandu, que é novidade, né? E colocaram a marandu no mercado. Então, beleza, marandu é a queridinha dos produtores rurais. Até hoje ela é a detentora da maior área de pastagem do Brasil e de maior número de sementes, maior quantidade de sementes cultivadas, né? E aí, o que acontece? Um mar de marandu. A marandu foi lançada como sendo resistente a cigarrinha. Tudo bem, ela continuou sendo, mas aí vem a cigarrinha da cana, que não pegava ninguém, só a cana, e acaba pegando a marandu. Problema do quê? De monocultivo. Então, gente, às vezes dentro de uma mesma propriedade, a gente tem que trabalhar com forrageiras diferentes, às vezes cultivares, melhor ainda, espécies. Tá? Eu estou falando aqui de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que a gente tem fazendas enormes aí em São Paulo também, tá? De muitos hectares em que a gente precisa trabalhar com forrageiras diferentes para evitar o monocultivo. Então, isso por si só já justifica esse lançamento e aquela sopa de letrinhas que eu mostrei para vocês alguns slides para trás. Quais são os critérios para que a gente possa, então, escolher a planta forrageira, tá? Para ela se perenizar. Solo e declividade, nós já conversamos sobre isso. Algumas plantas têm alta exigência de fertilidade, elas devem ser respeitadas. Não adianta querer fazer puxadinho. Se a bendita da planta te pede para fazer calagem, elevar a saturação de base para 45%, 50%, meu filho, por que você não vai fazer isso? É arrumar problema para a tua vida. Então, atenda às exigências da planta, tá certo? Outra coisa que deve ser levada em consideração é o método de pastejo. Tá? Existem algumas plantas forrageiras, e aí a gente destaca principalmente braquiária, o capim-gorduras, cultivares, né, o páspalo, né, o páspalo notatum, a grama batatais. Aqui no norte de Minas, a gente vê muito andropógon sendo utilizado em contínuo. Então, essas plantas, elas são mais recomendadas para a lotação contínua, para esses sistemas de produção. Em contrapartida, tem outras plantas que têm alta taxa de alongamento de cômodo que precisa ser controlado, alta taxa de crescimento, em que vão se prezar mais a sistemas sob lotação intermitente. Então, eu vou tacá-la lá no rotacionado.
Ah, professora, mas eu posso fazer um pastejo contínuo com mombaça, que eu acho ele tão bonito, eu gosto tanto, mas não tem dinheiro para fazer seca, não tem como dividir a guarda. Posso? Pode, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você faz o que você quiser, só que você vai arrumar dor de cabeça para você, que você vai ter super e subpastejo, e é difícil você fazer o controle do mombaça dessa forma, sem que você tenha esse controle estrito da rebrotação, tá? Que é o que a gente faz no sistema, né, intermitente, lá no rotacionar. Ah, então, a escolha da planta forrageira, ela tem que se encaixar também com o método de pastejo que você está propondo. Isso é imprescindível, tá? Então, planta de profissional para sistemas mais profissionais. E as plantas que têm menos exigência para aqueles sistemas menos exigentes, tá? Uma outra coisa que a gente tem que avaliar é o nível de produção e o nível tecnológico. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um produtor aqui do nosso projeto de extensão, até uma história bem bacana. Vocês verem que isso aí está acontecendo muito, e quando vocês, alunos do grupo de estudo da graduação, chegarem no mercado de trabalho, provavelmente vocês vão encontrar muito desses casos, tá certo? Eles eram um casal de advogados de Belo Horizonte e decidiram vir para a roça. E eles fazem queijo artesanal. Um queijo de primeira, fantástico, premiado, maravilhoso, já tive a oportunidade de experimentar, uma coisa de louco o negócio, sabe? E aí ele me chamou, ele tem uma propriedade lá de 60 hectares, e aí, professor Ricardo, ele tem, não sei se o professor está aí ainda, 3 vacas de 10 litros. Porque ele faz o queijo dele. Só ele entra na queijaria. Só ele manipula o queijo. O queijo dele paga o sistema de produção dele. Então, ele não tem interesse em vender o leite, que tudo que ele produz ele vende. Ele tem 3 vacas de 10 litros. E aí, ele foi me chamar porque ele queria fazer um Tifton. Eu quero fazer um pasto de Tifton. Eu falei, mas pra quê? Ele tá lá com braquiária. Eu falei, pra que você quer fazer um pasto? Ele plantou 1 hectare de capineiro de capiaçu. Queria fazer um pasto de Tifton. Eu falei, pra que você quer fazer isso aí? Ah, porque eu tive que ter melhor. Meu filho, sua vaca produz 10 litros. Ele usa lá uns mestiços com gato de corte. Sua vaca produz 10 litros de leite. Tá bom pra você, fica aqui. E ele tem um esquema de querer fazer assim, usar concentrado, para ter aquela pegada do ecológico, tal. Então, pra que eu vou indicar para esse camarada uma forrageira que é mais exigente de manejo? Porque se não dão gente, vocês acham que o trem é fácil, o negócio é complicado. Se não é tão simples assim também. Uma forrageira que tem uma alta taxa de rebrotação, você tem que estar trabalhando para esse consumo, tem que saber se você adubar, você tem boca para comer. Não, faz um sino daqui, o cara falou para eu fazer, eu vou ter que trabalhar com uma dose maior de nitrogênio. Eu falei, mas você vai ter comida e não vai ter vaca. Mas o que você vai fazer isso? Vai perder tempo, deixa do jeito que tá, acabou. Faz sua silagenzinha para o período seco de capiaçu, beleza pura e pronto. Ah, então, esse pessoal que está migrando, que tem pouco conhecimento, vocês vão encontrar o tempo todo. Tá? Então, esse pessoal fica muito dependente da assistência técnica bem feita para que a coisa funcione. Não posso fazer o cara gastar dinheiro, isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Tá? Então, se ele não tem condição de se profissionalizar, eu não estou dizendo se ele não tem condição de intensificar, gente. Porque, veja bem, se eu falo para vocês que eu quero intensificar, não significa necessariamente que eu tenho que dividir, irrigar, trabalhar com 1 tonelada de ureia, não. Se eu saio de 0,9 unidade animal por hectare para 1,1, eu já intensifiquei. Se eu tenho uma produção de matéria seca de 8 toneladas de matéria seca por hectare ano, e aí eu faço só um revolvimentozinho de solo, busco um banquinho de semente, faço uma calagem, um cheirinho de adubo, que seja, e passo de 8 para 12, e tem vaca para comer esses 4, eu já intensifiquei. Porque eu estou aproveitando melhor a minha área. Tá? Então, para com esse negócio de achar que intensificação é você trabalhar com 1 tonelada de nitrogênio, dividir cada vez. Intensificar é subir um degrau de cada vez. Você pode chegar lá na cereja do bolo, que é você fazer adubação foliar naquela planta forrageira, você fazer irrigação, mas você passou por todas as etapas da intensificação. Não chega querendo falar para o cara assim, vamos intensificar tudo aqui. Não, vamos fazer 10% da propriedade, 15%, 18%, no outro ano a gente faz para 25%. Tá? Então, avalie o nível tecnológico da propriedade, até onde esse camarada quer chegar, se ele quer intensificar mais com o tempo, já escolhe para ele uma forrageira melhor, se ele estiver fazendo tudo direitinho. Tá? Então, como que a gente vai escolher essa forrageira que vai se perenizar? Eu sempre comento isso, ontem comentei até na palestra que eu falei com o professor Túlio Jardim, professor de Roraima, a gente sempre conversa, e ele tem mania de falar isso, que a forrageira produtor é um casamento. É um casamento. Então, tem gente que fica reformando pasta a cada 2 anos, 4 anos, gente, isso não existe. O investimento é muito alto para ser trocado, por isso que escolher a forrageira é imprescindível. Então, você tem que avaliar todo o processo que o cara quer, da onde ele está, né, um cotô para um covor, né, onde eu estou para onde eu vou. Então, você avalia esse processo para você já escolher essa forrageira para ele conseguir chegar onde ele quer.
tá? Porque eu vou falar um negócio para vocês, ó. Eu tô casada há 23 anos, não descaso não, porque descasar dizem que dá um trabalho, né? Então a gente prova isso quando a gente reflete esse nosso raciocínio aqui para planta forrageira. Você planta uma braquiária lá e você quer mudar para Mombaça porque você viu no Globo Rural. Meu filho, acabar com a braquiária já é o seu primeiro desafio, dá muito trabalho. Então aprende a manejar a braquiária primeiro, tira tudo que ela tem, depois você tenta numa outra área trabalhar com capim Mombaça. Se tiver uma propriedade menor, quando você tiver com o manejo certinho na braquiária e sabendo que o seu limite à forrageira não é o seu manejo, não é a sua genética, aí sim você parte para a troca da forrageira, tá certo? Porque senão depois, meu filho, você vai ficar desse jeito aí, ó. Você escolhe a forrageira errada, aí passa um capim novo, você tá querendo ficar de olho nele e o capim que tá lá na fazenda você não dá valor, porque você acha que tudo que tem a novo é bom. Ah, não, agora eu ouvi falar que tem o Kenner, eu quero trocar. Ah, não, agora eu ouvi falar que tem um tal do Mavuno, eu quero trocar. Nossa, lá no grupo o cara mandou um negócio do curumi maravilhoso, eu quero trocar tudo e plantar curumi. Meu filho, não faz isso, aprende a manejar e valorizar o que você tem, para depois você fazer a troca se realmente for necessário. Tá? Time que está ganhando não se mexe. Tá? Mais uma coisa a gente precisa falar aqui. Vamos passar rapidamente sobre isso, mas é importante, tá? Nós temos problema com estacionalidade de produção. O uso exclusivo de pastagem ele não é suficiente para sustentar a produção do leite ao longo do ano, tá? Porque as nossas forrageiras elas estão sujeitas à estacionalidade. Isso é um problema que nós temos, que a Europa tem, todo mundo tem, né? A produção estacional, ok? Então a gente precisa sazonal. Então a gente precisa se preparar com planejamento forrageiro, com estratégia de suplementação volumosa, seja ela feno, seja ela silagem, capineira, cana com ureia, né, ou diferimento, qualquer coisa, mas isso também tem que entrar na conta. Não espere que você vai escolher a forrageira e que você vai ter a utilização dela no ano todo, porque todas vão passar pelo processo de estacionalidade. Mesmo se irrigar aqui na nossa região, por exemplo, diferente do Nordeste, né, porque no Nordeste brasileiro, o verão deles lá é seco. Então, eles têm luz, eles têm temperatura. E aí a irrigação funcionaria. No nosso caso, não. Aqui na minha região, por exemplo, a gente tem temperaturas baixíssimas aqui. Mesmo que eu irrigue, eu não consigo, porque eu não tenho acúmulo térmico para a planta se desenvolver. Tá? Então, eu tenho que ver essa relação aí de qualidade para ver se funciona. Né? De relação custo-benefício para ver se funciona. E trabalhar com essas estratégias de suplementação volumosa. Tá? Então, isso aqui foi só um parênteses que eu fiz para ninguém falar que eu acho que pasto vai resolver o problema total, vamos se eu escolher bem a forrageira, eu estou feito. Não, você tem que pensar também no seu planejamento forrageiro. Então, a gente vai ter que escolher em algumas propriedades forrageiras para pastejo, em outras vocês vão ser consultados, vão ter que dar consultoria ou trabalhar com forrageira para corte e conservação. Tá? Então, os objetivos aqui são diferentes. Né? Então, nessas forrageiras para corte e para conservação, geralmente não há presença dos animais. Então, isso aqui é uma forrageira que ela exporta muito, né? Porque você não tem ali, né, a reciclagem dos nutrientes via fezes e urina, né? Então, você precisa prestar atenção na fertilidade desse solo, por isso que capineira é muito adubada com matéria orgânica, mas essa questão da matéria orgânica, você tem que avaliar pH do solo, porque senão acidifica ainda mais, então tem que estar tudo amarrado, tá? Então, eu estou partindo do princípio que a análise de solo já foi feita, que você já conhece a química e a física do seu solo, né, para que você faça a escolha dessa planta. Então, vamos começar com as forrageiras para corte e para conservação. Quais são os atributos para eu escolher uma forrageira para corte ou conservação? Alta produção de massa, alta capacidade de rebrota e bom valor nutritivo, tá? E aí eu vou falar para vocês, e quem tiver aqui já tiver essa experiência, o Ricardo deve ter visto isso inúmeras vezes na vida dele, a gente chega numa propriedade rural, primeira coisa que o produtor quer mostrar para a gente é como que ele tem capim disponível. Aí você vai lá, o cara entra na capineira, bota a enxada pro alto, você não acha ele mais lá. Tá errado. Porque aí eu tenho uma planta que tem um bom valor nutritivo, mas eu não estou utilizando esse bom valor nutritivo a meu favor. Porque eu deixo ela ficar com muito alongamento de como ela fica muito alta. O produtor adora, né, não só para forrageira para corte, mas também forrageira para pastejo, que o bicho fica comendo que nem girafa. O hábito de pastejo dele não é igual a girafa com a cabeça para cima. Então, se encontra muito isso. Tá? Esse é o primeiro paradigma que você tem que quebrar. Muita forragem não significa forragem de boa qualidade. É por isso que eu falo. Em forragicultura, para produção de forragem, a gente fala em otimização, não em maximização. Então, o que eu tenho que fazer? Eu otimizo a produção de forragem para maximizar a produção animal. Esse é o meu objetivo. Otimizar a produção de forragem é encontrar a altura em que eu tenha produção e bom valor nutritivo casadinho ali juntinho.
tá? Então, isso é um desafio que vocês vão encontrar, convencer o produtor a diminuir a altura da capineira. Isso é muito difícil de ser feito, sabe por quê? Porque quando ele tem uma capineira mais alta, ele já percebeu que ele corta menos, porque o bicho come menos, mas é óbvio, ele vai estar mais empanzinado porque ele está levando mais fibra para o rumo. Então, ele come menos, aí o cara tem que cortar menos. Bom para mim. Então, esse aqui está o ponto. Se deixar a capineira muito baixa, esses bichos comem para caramba, não funciona, eu tenho que ficar cortando capim em maior quantidade, então não dá. Então, essa é a questão. Tem que atrelar esse valor nutritivo. Para corte, hoje em dia, a forrageira que a gente mais tem tido notícias aí é a BRS Capiaçu. Ela foi lançada pela Embrapa Gado de Leite, depois de uma série de estudos. Capim-elefante, diferente de pânico e braquiária, por exemplo, é uma planta que se reproduz sexualmente. Então, você consegue pegar duas plantas e cruzar. O problema do capim-elefante é que as sementes não são viáveis, né? Então, Deus não dá asa à cobra, né? Porque isso é a planta mais produtiva do mundo tropical, excluindo a cana, é a planta mais produtiva do mundo tropical. Se esse negócio se propagasse por semente, talvez dominasse as áreas de passagem do Brasil. E embora eu tenha certeza que muitos produtores ainda teriam dificuldade de manejar o capim-elefante, assim como tem com Mombasa. Tá? Então, o maior defeito do capiaçu, né, das cultivares de capim-elefante, com exceção da Paraíso, né, é a propagação por muda. Tá? Então, ele foi melhorado pela Embrapa Gado de Leite, lançado com o propósito de ser utilizado para conservação, mas o que não impede sua utilização para corte. Capiaçu produz em torno de 50 toneladas por hectareano de matéria seca, mas aí, a custa de quê? De uma alta exigência em fertilidade do solo. Então, eu sempre falo isso também, uma coisa para ficar aí com vocês. Quando você vai lá no cinema, você compra o combo, o ingresso mais a pipoca e o refrigerante. Então, aqui você está levando um combo também. Leva uma planta que tem alta produção de forragem, meu amigo, você está levando a necessidade, um sede, um desespero pelo adubo ali que você nem sabe. Experimenta não atender a exigência e depois você vai dizer que o capim não produz 50 toneladas, que você conversa, que você caô, que a Embrapa enganou todo mundo, que isso não existe. Tá? Então, o cara está levando capiaçu para poder fazer ou a silagem ou para fazer para corte, ele sabe que ele tem que saber que ele está levando uma planta de alta exigência de fertilidade. Você coloca lá a saturação por base, eleva essa saturação por base do seu solo para pelo menos 50%, 55%. Isso é uma outra coisa também que nós da Forjicultura precisamos sentar e discutir, e isso é um alerta que eu tenho feito, né, desde o começo do ano, quando a gente começou as lives. Os nossos manuais de recomendação de adubação para forrageiras estão extremamente defasados. Nós precisamos da Forjicultura sentar e conversar para ajustar isso, tá? Então, essas questões todas de nível crítico, de elevação de saturação por base, nós precisamos ajustar e jogar logo uma publicação no mercado nova, porque todos eles estão defasados. Defeito do capiaçu, extremamente susceptível a pragas e doenças, tá? Então, ele é bem chegado na cigarrinha, quer dizer, a cigarrinha é bem chegada nele, ele aceita, tá? E também tem tido vários relatos de que ele tem sido acometido por mancha marrom, tem sido acometido por bipolares, tá? Que é o fungo que acometeu Tanzânia aí no final da década de 90. Né? Então, é uma forrageira que apresenta vantagens e também desvantagens. Né? Então, só para vocês terem uma noção da produção de matéria seca, a produção aumenta à medida que você aumenta a altura desse capim, né? Aumenta a produção de matéria seca. E aí, se você quiser fazer a utilização para capineira, você vai fazer o corte em torno de 70 dias, perto de 3 metros, tá? E a gente não sabe exatamente o tempo que vai demorar, mas essa é a recomendação da Embrapa. A gente tem poucos estudos ainda com capiaçu, mas uma altura em torno de 3 metros, em cada região isso vai variar. E se você for fazer a utilização dele para silagem, você pode fazer esse corte aí, né, a cada 110 dias, quando essa planta estiver mais com 4,5 metros. Ah, então, como eu falei para vocês, a produção aumenta, mas a qualidade cai. Então, esse negócio, isso é a tabela que você tem que mostrar para o produtor. Fala, meu filho, olha só, tá alto pra caramba, tá muito acima. Quanto mais ele aumenta em altura, não é massa de forragem que está colocando, é massa de forragem que está colocando, mas é uma massa de forragem de baixa qualidade. Você diminui proteína, você aumenta FDN, aumenta lignina e diminui nutrientes digestíveis totais. Isso é pior para a sua vaca, isso é pior para o seu animal. Tá? Então, isso aí só mostra para a gente essa questão. Então, o capiaçu, ele é hoje o queridinho, não que a gente não vá ver na PIE, né, Camerun, utilizado como capineiro. Antigamente tinha capim em Guatemala, Venezuela, mas a gente nem vê mais isso aí. Outro dia que me mandaram uma foto de uma forrageira, e aí era o capim Guatemala que eu não via há muitos anos, né? Tem, inclusive, até pedi pro rapaz me mandar muda para eu botar aqui no meu campo agrostológico, que eu não tinha. Mas isso é coisa bem mais antiga do pessoal mais velho que lembra dessas forrageiras. Vocês não vão nem ver isso, tá? Então, para corte,
para a fenação, nós vamos utilizar predominantemente as cultivares de sínodo, embora elas também se prezem muito bem, obrigado, para serem utilizadas sob pastejo, nós vamos voltar com ela lá, tá? Mas para feno, o que predomina no Brasil é sínodo. Já vi feno de gordura, feno de braquiária, né? E algumas leguminosas também são utilizadas para fenação com excelentes resultados, né? A gente sabe que o melhor feno que tem aí de melhor qualidade é o da alfafa, né? Então tem que ver essa relação custo-benefício dependendo da categoria animal que você está utilizando. Tá? Então, a planta tem que ter uma boa capacidade de rebroto e uma boa produção de massa. Por isso que os sínodos são preferidos. Tá? Então, a área que é utilizada para a produção de feno não é permitido em legislação ser utilizada para a produção de animal. Né? Então, você vai ter um campo de feno que é diferente de um pasto. Né? São coisas completamente distintas. Né? Então, você tem conseguido aí, você irrigando, você consegue aí 6, 7 cortes de Tifton por ano. Tá? Um pouco menos aí com as leguminosas. E essas forrageiras para pastejo? Tanta novidade que nós temos, tanta coisa disponível no mercado, quem que eu vou escolher, por que eu vou escolher ou por que não vou escolher, tá? Talvez o mais importante seja você responder essa pergunta, por que não escolher essa forrageira? Então, ela eu já descarto. Depois eu tenho uma gama de plantas que eu vou encaixar de acordo com a capacidade do produtor em manejar. Para pastejo, elas têm que ter resistência ao pisoteio, alta capacidade de perfilhamento, bom valor nutritivo e boa rebrota, tá? Então, essa questão de resistência a pisoteio, eu vou me permitir fazer aqui para vocês um parênteses para dar um exemplo. A gente tem um exemplo recente disso aí, há pouco tempo. O midículo, ela é muito utilizada no Pantanal como uma forrageira para esses sistemas mais úmidos, né, em que a gente tem deficiência de drenagem. E aí o pessoal lançou a cultivar pojuca. Né? O pojuca é um pásparo a trato, é uma forrageira nativa. Né? E o que aconteceu? Aí teve muita venda de semente de pojuca. Hoje eu não acho mais semente de pojuca para vender. Tá? A pojuca é uma das plantas que me falta aqui no campo agroecológico. E aí foi aquela febre, a forrageira com 80% de produção de folha, boa para manejar, macia, bom valor nutritivo, então é ela. E aí o que aconteceu? Ela não aguenta 2 anos, porque ela não é resistente ao pisoteio, quando se compara principalmente com o midículo. Ela ganhou de 1000 no valor nutritivo. Ela ganha de 1000 no desempenho, mas ela não aguenta. Então, por isso que eu falo, a midícula é ruim? Ela é ruim, ela tem um valor nutritivo horroroso, mas para aquele tipo de ecossistema ela se preza e até agora a gente não conseguiu ainda colocar alguma coisa aí para substituir. Tem programa de melhoramento genético de cetária que está se iniciando agora com o Dr. Wander Pereira, o melhorista de capim-elefante, para cetária. E me parece que a Matsuda, não sei, lançou uma cultivar de cetária, que é resistente ao alagamento, tal Tijuca. Alguém, se souber, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas posso ter quase certeza de que é esse mesmo nome. Tá? De outras forrageiras que estão sendo utilizadas, né, são sendo lançadas para esse tipo de sistema. Mas até agora ninguém bateu no midículo. Tá? Por quê? Porque a outra que foi lançada, o pojuca, não foi resistente ao pisoteio. Tá? Então a planta tem que perfilhar, bom valor nutritivo e boa rebrota. Tá? E o que é extremamente importante, flexibilidade de manejo. Tá? Então, as braquiárias, de forma geral, têm muito mais flexibilidade de manejo do que pânico. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, essas plantas, elas perdem um pouco menos do seu valor nutritivo à medida que elas vão avançando, até porque já é mais baixo mesmo esse valor nutritivo. Pânico alonga muito mais com. E a gente já tem o teto máximo dessa flexibilidade de manejo. A gente já sabe aonde a gente tem que chegar em altura máxima. O que a gente precisa avaliar agora é a altura mínima que a gente precisa manejar essas plantas, né, para que ela consiga ter um nível de reserva bom, a gente consiga perenizar esse pasto e ela consiga ter uma boa produção, né, e te entregar isso em leite e em arroz. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais da flexibilidade daqui a pouco. Então, tão importante quanto a gente escolher a forrageira com base nesses critérios, é a gente se atentar também ao manejo. Provavelmente vocês já tiveram várias pessoas falando de manejo, outras falarão, mas eu só vou pincelar em 2 slides aqui o que seria esse manejo, tá? Então, o manejo nada mais é do que se administrar um processo extremamente antagônico, como eu conversei com vocês lá nos primeiros slides, em que a planta tem que manter a área foliar para sobreviver e os animais consomem essa área foliar. Então, você escolher uma planta forrageira que você não sabe manejar, meu amigo, você está jogando dinheiro fora. Tá? Então, quando você aprende a manejar bem uma planta forrageira, aí você pode procurar uma outra que tenha maior produção. Porque, vejam bem, isso aqui é um diagrama clássico, tá? É um diagrama, não é um gráfico. Tá? Isso é um diagrama clássico. Isso aqui, ele aponta para a gente que o sistema de produção, tá? A gente consegue visualizar aqui que o sistema de produção em pasto ele vai ser dividido em 3 etapas, do ponto de vista do seu funcionamento. Tá? Então, eu vou utilizar de todos os recursos que eu tenho. Eu tenho um solo,
em que eu adubei, está numa época favorável, não estou fazendo plantio no pó, estou fazendo plantio certinho, está chovendo, é um solo que tem perfeitinho. Eu fui lá, escolhi minha planta forrageira, depois de tudo que a professora Janina falou, vi que o produtor merece essa ou aquela, eu escolhi minha planta forrageira. Aí essa forragem cresce. Se eu fosse lá, o camarada que planta couve, eu ia colher, vender, acabou. O meu trabalho acaba aqui. Só na etapa de crescimento, tá certo? Mas eu não sou o camarada que vende alface, couve, cenoura, nada disso. Eu tenho mais 2 etapas ainda para encarar, meu amigo. E aí eu só vou aumentando as perdas, o processo fica cada vez menos eficiente, tá? Então, eu tenho que... Essa forragem foi produzida a partir de todos os recursos que eu dei, tá? Escolhi a forrageira, ela foi produzida. Aí eu vou ter a segunda etapa. Depois de produzida, ela tem que ser consumida, não é isso? O bicho tem que comer, eu estou produzindo para quem? A minha lavoura é o pasto. É isso que a gente precisa entender, que pasto é lavoura. E aí esse material vai ser, então, utilizado. Depois que esse material for utilizado, ele vai ser convertido em produto animal. Então, vamos partir do seguinte princípio. Eu fiz tudo como manda o figurino na etapa de crescimento. Tá? Então, eu escolhi a forragem bem, ela foi produzida, tá lá uma beleza, meu pasto, aquele espaço que a gente adora ver antes do bicho entrar. Hoje eu fui lá, vou até colocar uma foto mais tarde lá no Forte de Pastar. Hoje eu fui lá ver nosso tamanho, a gente adubou ele, choveu, mas tá uma belezinha, tá uma lindeza aquele negócio. Essa é a parte mais legal, um pouquinho antes da entrada de altura, você não vê solo, todo lindo, maravilhoso, tá. Aí eu fiz tudo direitinho, tá lindo. Aí eu tenho uns animais lá de cabeceira que tem uma capacidade de conversão, porque também não adianta eu ficar colocando planta boa para bicho ruim, né? E vice-versa. Eu tenho um bicho bom e dá para ele planta ruim. Eu tenho lá uns animais lindos, maravilhosos. Se eu fizer tudo direitinho, escolher uma genética boa, um animal que converte e tal, esse processo vai me dar só 20% de eficiência. Os outros 80% estão aonde? Na etapa de utilização. É a etapa que vulgarmente a gente chama de manejo. Tá? Então, essa etapa da forragem produzida para consumida, ela é o cerne da questão, ela é o ponto-chave para você ter sucesso em produção animal no sistema pastoril. É isso que o produtor precisa entender. O exemplo que eu sempre dou, o que adianta eu dar para você com fome, desesperado, com frio, querendo se aquecer, querendo matar sua fome, eu te entrego um garfo para você comer uma sopa. Isso é uma sacanagem muito grande. Eu não devo fazer isso com você, eu tenho que te dar uma colher, que é a forma melhor que tem para você comer a sopa. Se eu entrego para o animal um pasto com uma estrutura toda lascada, tá certo? Um pasto que tem um alongamento de come exacerbado, ou um pasto que tem baixa disponibilidade de forragem, porque eu trabalhei com pressão de pastejo muito alta, a minha etapa de utilização, eu vou ter muitas perdas nesse processo. Em nível experimental, a gente consegue chegar nisso aí a 60%, 64%. Se você for fazer a avaliação disso daí num sistema de produtivo desse aí, você tem 30% de aproveitamento, você tem muito mais perda do que isso, gente. Tá? Então, essa é a etapa que é o ponto-chave. Então, numa escala de prioridade, tá certo? É mais importante eu aprender a manejar de forma adequada, colher, para depois eu me preocupar em melhorar o crescimento do pasto e o potencial genético dos animais. Mas aí, o que o produtor faz? Eu quero intensificar, vou comprar uma vacada melhor. Eu vou comprar uma genética melhor, vou trocar minha forrageira. E não sabe colher, vai perder dinheiro. É isso que também os técnicos não conseguem mostrar para ele. Então, o que você tem que fazer, meu amigo? Vamos fazer o seguinte. Se adubar minha planta forrageira, braquiária, gente, braquiária responde a adubação nitrogenada. Eu tenho um experimento que a gente fez na Viçosa, que nós metemos 300 kg de nitrogênio por hectare ano em braquiária de cumes, e a bichinha aguentou 5,8 A por hectare. Ela vai, e ela também gosta de ser bem tratada. Não fica pensando que braquiária gosta de ser maltratada, não, porque quando você trata bem, ela vai. Aí, o que acontece? Eu fui lá e botei 300 kg de nitrogênio na braquiária. Eu saí de 1,4 para 5,8 unidades, desculpa, 2,4 para 5,8 unidades animal por hectare, tá? Porque eu estava trabalhando já com 75 quilos no testemunha, não começamos com 0. Para 5,8. Aí eu te pergunto, o camarada botou na conta do adubo os bichos que ele tem que pôr a mais para comer? Porque meu desempenho por animal não mudou, não, porque eu já estava trabalhando com 75. Eu tive que fazer o que? Aumentar a taxa de lotação. E se ele não tem esses bichos? Ele jogou o adubo lá, cresceu, ninguém comeu, morreu, acabou. Pronto. Aí a culpa é da forrageira ou então da tecnologia, adubar não resolve. Não, porque adubar não é só ela jogar adubo. Você tem que saber o quanto você vai aumentar, o quanto esse adubo vai ser convertido em massa de forragem, para que essa massa de forragem seja convertida em arroba e em leite. Tá? Aí o camarada vai lá e fala, vou mudar a minha vacada toda aqui. Muda a vaca e não muda o capim, não aprende a colher o capim, adianta o quê? O ganho vai ser o mesmo, se você estiver com tatu com cobra ou se estiver com um Nelore puro.
Mesma coisa. Por quê? Porque você não está dando comida. Tá? Então, essa é a questão. E não vou entrar aqui no mérito de fazer suplementação, porque isso aí resolve tudo, na verdade, né? Mas a gente precisa saber se é aditivo ou se é substitutivo. Isso aí não é comigo, não entendo nada, prefiro não falar, deixa por conta do professor Ricardo, que é o cara nisso daí. Tá? Então, qual é o gênero que predomina nos sistemas de produção a pasto no Brasil? Braquiária. Não existe nenhuma outra planta no mundo que tenha tamanha área cultivada. Não tem nenhum gênero no mundo que tenha mais área cultivada que a braquiária. Não tem milho, não tem soja, não tem sorgo, não tem nada. Não tem repolho, nada. Não tem flor, nada. A planta mais cultivada no mundo é a braquiária. Tá? Então, nós vamos ter braquiárias que vão ser recomendadas para sistemas menos intensificados e para sistemas mais intensificados. Respeita isso aqui, tá? Respeita que é só sucesso. Mas as braquiárias, de forma geral, podem ser trabalhadas nesses sistemas bem menos intensificados do que pânico. Pânico, poucos vão aceitar isso. Tá? Então, se você pegar o manual de recomendação de fertilidade do solo de qualquer estado, pega de São Paulo, pega de Minas Gerais, você vai ver que braquiária decumbens e braquiária medícula, eu estou falando braquiária aqui, tá, gente? Mas em pouco tempo, provavelmente, vai trocar isso aí para urucloa. Decumbens, urucloa medícula, urucloa brisana. Mas nós vamos continuar tratando de braquiária aqui, é só para falar para vocês que eu estou ciente disso. Tá? Então, se você pegar os manuais de recomendação, braquiária decumbens e braquiária medícula vão estar lá, sabe aonde? Na caixinha de baixa exigência de fertilidade. Braquiária brisanta vai estar na caixinha de média exigência de fertilidade. A usípito não está em caixinha nenhuma, porque eu já falei para vocês que está tudo defasado, eles não existem lá. Mas nós já temos uma noção, porque os caras lançam e explicam para a gente essa questão relacionada à exigência do solo. Os híbridos são um pouco mais enjoados, porque eles são mais produtivos. Lembra que eu falei do combo? Quanto mais produtivo, mais exigente de fertilidade essa planta vai ser, embora o melhoramento genético esteja buscando cada vez mais essa, né, desligar uma coisa da outra, né, mas isso aí nós vamos continuar tentando. Tá? Então, a braquiária brisante, vocês observam que ela está nos dois, tanto no menos intensificado quanto no mais intensificado, porque, de forma geral, elas podem ser trabalhadas em sistemas extensivos com baixo nível de adubo, que elas conseguem ficar bem naquele ecossistema, 50 kg de nitrogênio por hectare ano. Quando eu falo de sistemas mais intensificados, eu falo em sistemas em que eu vou trabalhar aí, né, com mais ou menos uma taxa de lotação acima de 1 unidade por animal por hectare, tá certo? E até 4 eu chamo de médio, acima de 4 eu chamo altamente intensificado. Que aqui eu não vou recomendar braquiária. Para aqueles sistemas em que eu trabalho com taxa de lotação acima de 4 UA por hectare, em que eu tenho que trabalhar com nitrogênio acima de 250, 300 quilos, eu não vou trabalhar com braquiária, nenhuma delas. Eu posso fazer isso, mas economicamente me seria mais viável, se eu souber manejar, obviamente, trabalhar com pânico, tá? Então, o que a gente tem hoje disponível de braquiária decumbens? Basilisk. Não temos nenhuma outra cultivar de braquiária decumbens disponível no mercado, tá? Então, estamos estudando, avaliando, tenho testado algumas aqui. Braquiária medícula, o que nós temos disponível no mercado? A comum, que demora 60 dias para germinar, baixo valor nutritivo. Nós vamos ter a laneiro. A laneiro, na época lá da minha graduação, ela era a braquiária dictioneuro. Tá? E aí ela foi reclassificada, então ela entra como braquiária medícula, como sendo uma cultivar de medícula. A laneiro tem um valor nutricional um pouco melhor. E agora, mais recentemente, tá, a Embrapa lançou a cultivar tupi, que ela é uma cultivar que é mais rápida para germinação. Ela não é tão lenta como a cultivar comum, né, a tule, como a cultivar comum de braquiária medícula. E o que a gente tem de braquiária brisanta disponível hoje no mercado? Nós vamos ter a rainha das braquiárias, que é a marandu, tá certo? Que ela é a recordista em venda de semente. A charaesa, ela foi lançada, tá? Naquela época que estava tendo problema de morte súbita de capim marandu, mas é da mesma espécie, não resolveu muito bem, mas ela tolera um pouco mais o déficit de drenagem quando se compara com o marandu, mas não chega aos pés do medículo, tá certo? A piatã, que é uma planta que foi lançada para solos arenosos, embora a charaesa também se adapte bem a solos arenosos, e a piatã tem sido muito vendida hoje para sistemas de integração lavoura-pecuária, porque ela, em comparação com a marandu e com a charaesa, ela é um pouquinho mais lenta, ela demora mais um pouquinho para sair, então a cultura sai primeiro e está tudo bem. O problema da brisanta, quando você compara com a rosiziensis, né, que pode ser utilizada em sistemas também menos ou mais intensificados, é que ela é um pouquinho mais difícil de ser dissecada, tá? Mas a piatã tem sido muito utilizada em sistemas integrados, tem sido utilizado com relativo sucesso. E os híbridos, então, que nós temos disponível no mercado hoje? Nós temos a cultivar Ipiporã da Embrapa, que tem alta resistência à cigarrinha das pastagens e foi lançado com esse propósito. Ele é mais rentezinho ao solo, então serve para essas coberturas, né, áreas que a gente precisa cobrir o solo que está sujeito à erosão.
tá? Nós vamos ter a cultivar Mavum, que quem está comercializando é o Wolf Semente, tá? E todas elas com a Brachiária rusiziense como mãe e tendo a Brachiária brisanta no seu genótipo, tá? Então, eles são bem mais produtivos, bem mais resistentes, né, e trazem essas vantagens de tolerância também a pragas e doenças e melhor valor nutritivo, que eles carregam isso da rusiziense, a produtividade da decumbens e produtividade da brisanta, desculpa, e o convert que traz a resistência, né, e a rusticidade da decumbens, porque eles são 3 plantas utilizadas no cruzamento. A segunda planta, né, que a gente tem em área de pastagem no Brasil, e aí também é a segunda colocada na venda de sementes, né, o Mombaça, é a Pânico Máximo. A segunda espécie é a Pânico Máximo, tá? Então, para sistemas menos intensificados, mas não aqueles sistemas em que você trabalha com menos de 50 kg de nitrogênio por hectare, mas aqueles que você trabalha em torno de 100, 150 quilos, você pode indicar cultivar Massai, tá? Pânico Máximo cultivar Massai é uma forrageira que ocupa muito bem, obrigado, o nicho da braquiária, tá? Eu gosto muito da cultivar Massai, tem bons resultados, tem vários exemplos de sistemas de produção de gado de corte com alta taxa de rotação, em que ele se saiu muito bem. Agora, para aqueles sistemas mais intensificados, também posso usar Massai. A Massai podia estar tranquilamente ali do outro lado, tá? Para esses sistemas mais intensificados, principalmente aqueles sistemas em que eu tenho lotado, todas essas plantas que estão de Pânico Máximo aqui nos sistemas mais intensificados, eu estou recomendando para vocês para serem utilizados em sistema de lotação intermitente. Nós vamos botar essas plantas lá no rotacionário, tá? Então, o Capim Mombaça, BRS Zuri, BRS Kenny, BRS Tamani, tá? Eles têm diferenças relacionadas à produtividade deles em relação à qualidade, que são muito sutis, tá? Então, a diferença morfológica é maior. Mombaça e Zuri, tá? São plantas forrageiras que eu tenho experiência com elas, gosto muito. Então, se você perguntar assim para mim, por que eu vou plantar o Zuri ao invés do Mombaça? A minha resposta é, o Zuri, ele é mais dócil para o manejo, porque ele é manejado mais baixo. Tá? Por que o Tanzânia não está aqui? O Tanzânia não está aqui porque em breve nós não vamos mais encontrar semente de Tanzânia disponível no mercado, porque teve um problema com Bipolaris maides, que é um fungo que atacava o milho e passou a atacar a Tanzânia, tá? E aí o pessoal lançou a cultivar Zuri para substituir a cultivar Tanzânia, tá? Então, se a gente for fazer uma comparação grosseira, eu até falei isso no podcast dessa semana, não sei quem já ouviu, se a gente for fazer uma comparação meio grosseira assim, é assim, ó, Mombaça vai estar para o Kenny em relação à altura, o Zuri vai estar para o Tanzânia e o Tamani para o Massai, tá? Então, são essas duplinhas, assim, né? Então, qual é a vantagem que a gente tem, então, do Mombaça para o Kenny, já que os dois vão ser manejados com uma altura muito parecida, 80 centímetros, 90 centímetros, 80, 90 para o Mombaça. A Rafaela está assistindo a gente aqui, o experimento dela provou que 80 centímetros em Mombaça me dá mais produção de leite do que 90. Rafa, nós temos que publicar esse trabalho, viu? Tem muita gente interessada. A cultivar Quênia vai ser manejada ali com 80 centímetros também. Por que eu vou preferir o Mombaça em relação ao Quênia? Porque o Quênia, né, no manejo correto, ele tem melhor valor nutritivo, tá? Então, a qualidade dele é indiscutível. Só que já ouvi relatos, tá? Isso aqui não tem nada comprovado cientificamente. Esse dado não entrou, porque a gente não tinha tido relatos ainda na segunda edição do livro Plantas Forrageiras, mas eu acho importante comentar com vocês, porque eu recebo muitas coisas, tá? Fotos e tudo mais, vídeos. A cultivar Quênia tem sido acometida por cigarrinho, coisa que eu nunca vi em Pânico Máximo nenhum, tá? E o Tamani é uma planta forrageira de porte bem mais baixo. Então, enquanto Mombaça, Zuri, Quênia vão entregar para você uma produção de 25 a 30 toneladas de matéria seca por hectare ano, Tamani vai te entregar algo perto de 18, se tiver com altas doses de nitrogênio, pode até chegar a 20. Eu tenho um sistema de produção aqui com Tamani para ovinos, que foi feito em integração lavoura-pecuária com sorgo, e sou apaixonada por essa forrageira. Tá? Mesmo que tenha uma produção menor, ela me atende muito bem, é fantástica. A gente está com 8,5 hectares de Mombaça, que a nossa pretensão é trocar por Zuri, tá? E a gente vê, porque eu também gosto muito dessa planta forrageira. Então, essas são as questões relacionadas a essas nuances, né? Essa linha muito tênue entre uma e outra, para que você faça a escolha em relação ao manejo. Tá? Então, Zuri é mais dócil para o manejo, Tamani e Massai ainda mais, mas Tamani tem um valor nutricional inferior, Massai tem um valor nutricional inferior ao Tamani. As cultivares de sínodo que a gente tem disponível no mercado hoje, que nos entrega o melhor resultado, vão ser recomendadas sempre a sistemas mais intensificados, porque, ao contrário do que muita gente pensa, sínodo é enjoado. Eu estou descartando aqui o Estrela, tá? Que vai ter uma menor exigência.
Mas sínodo, quando bem manejado, gente, quando você atende as exigências dele, principalmente o estrela, é a única planta que eu vejo pular cerca e detonar a braquiária, mas vai sem dó, tá? Ele passa, pula cerca mesmo, chegada e ir embora. Você deixa que eles estolão, vão embora, tá? Então, uma vez que o sínodo pegou, meu filho, o céu é o limite. Se deixar, vai, tá? O céu não, porque nós estamos aqui no chão, tá? Mas vocês entenderam aí o ditado. Né? Então, a gente vai ter as cultivares Tifton e Corticross. Corticross já está bem menos agora, a gente tem muitas áreas aumentando para a produção de Tifton. E a cultivar vaqueira é uma cultivar que você propaga por semente. Eu nunca consegui fazer dar certo, não sei o que é isso. E o vaqueiro que eu tenho aqui no meu campo agrostológico, eu peguei por muda, lá em Viçosa, porque eu sou de Lermando. Fui lá em Viçosa, peguei uma muda, uma placa de muda e trouxe para cá, ela lastrou, ficou com a beleza. A semente mesmo nunca funcionou. Tá? Mas Tifton, sínodo, propagado por semente, pode também ter um grande sucesso, mas é uma planta muito complicada também para manejo, ao contrário do que muita gente pensa, porque é estolonífera, mas você abre ali aqueles estolões, tem muito material morto, é muito difícil abaixar e manter na altura correta, que vai ser algo em torno de 20, 25 centímetros, alguns experimentos de Piracicaba já mostraram essa altura para a gente, tá? Capim-elefante para pastejo, nós temos? Também temos. Temos a cultivar curumim. Gente, que gracinha, quem nunca viu capim-curumim, ele é muito bonitinho. Eu gosto muito do curumim. Dá até vontade de comer. O curumim eu não experimentei. Tamanho eu comi já. Mas o curumim ainda não. Mas um dia eu experimento. Tá? Para sistemas mais intensificados, né, ele é excelente. Ele tem uma produtividade, às vezes, até maior do que a do Mombaça. Tá? É um capim-elefante anão, por isso ele é recomendado para ser utilizado em sistemas de pastejo. Tá? E ele é excelente. Só que tem alta exigência em fertilidade do solo. Até o Paulino costuma dizer que o perigo do curumim é você botar o touro e ele também dá leite, tanto leite que ele dá, isso é verdade. Ele foi lançado também para lembrar pagar de leite, valor nutricional, quando bem manejado, perfeito, altura de entrada em torno de 90 centímetros, tá? A gente tem curumim aqui no campus, eu gosto muito, só que ele tem um defeito, né? O defeito de todo capim-elefante, esse trem se propaga por mudo, e também já vi uma cigarrinha paquerando ele lá, não fez o mesmo estrago que fez no nosso capiaçu, mas ela chegou junto, ela apareceu lá. Tá? E não vi fungo nele ainda também não. E não tive relatos em relação a isso. Tem uma live muito boa que o Guto Gomide fez comigo, lá no nosso perfil, está disponível no YouTube, sobre o curumim, que vale a pena vocês assistirem. E as leguminosas, né? Nossas leguminosas. Temos que escolher leguminosa muito em breve, nós vamos estar com esse problema aí, que não é um problema, na verdade, é a solução. Por quê? Cada vez mais a relação de troca entre quilo de ureia e quilo de leite e arroba está ficando desfavorável, tá? Então, nós vamos precisar cada vez mais produzir para poder pagar uma tonelada de ureia. Recurso natural não renovável, o pessoal de Lavras saiu na frente, se reuniram lá, fizeram um grupo de pesquisa fantástico para poder estudar essa questão relacionada à utilização de leguminosas. Nós vamos ter que aprender a manejar esse trem, tá? Ainda é complicado, há uma preferência dos animais pela leguminosa, eles consomem mais, elas podem ser utilizadas de forma exclusiva, em banco de proteína, pode ser utilizado em consórcio. O hábito de crescimento vai dizer muito quais são as combinações que eu vou ter que fazer. Né? Uma coisa que a gente comenta muito pouco é sobre a arborização de pastagem. A gente tem falado muito de sistemas silvopastoris, mas a gente tem falado muito pouco de arborização de pastagens. Tá? Então, já que você tem que arborizar seus pastos, né, e eu falo isso aqui com muito pesar, porque eu tenho aqui um sistema rotacionado com Mombaça e eu não tenho uma árvore no meu sistema. Tá? Isso é péssimo, fica ali na beira da estrada. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos colocar sombrite. A gente coloca sombrite, o povo vai lá e rouba o sombrite. Isso aí já aconteceu mais de uma vez, tá? Inúmeras vezes. Então, o pessoal vai e rouba o sombrite. Então, eu vou ter que colocar árvore ali. Né? Então, já que eu vou ter que fazer isso, eu já pensei, esse ano nós vamos começar a trabalhar com isso, nós vamos ter que trabalhar com leguminosas, porque eu já mato 3 coelhos na palma só. Eu dou a sombra para o meu bicho, melhoro a qualidade da dieta, que eu coloco uma coisa ali que seja palatável, que eles aceitem mais, e ainda aproveito a fixação biológica do nitrogênio naquela região. Tá? Então, as leguminosas, nós vamos ter que pensar nelas mais cedo ou mais tarde, com muito carinho. O pessoal da UFA já tem feito isso, o mundo inteiro tem se preocupado com isso, e a gente precisa fazer os casamentos adequados aqui para trabalhar com esse tipo de sistema. Tá? E a gente ainda tem alguns gêneros que eu não comentei aqui com vocês, né? Páspula e andropólogo e espécies centrociliares. Tá? Páspula é nativo, a maioria das nossas cultivares são nativos. A gente tem a grama batatais, né? A Bahia Grass, a grama batatais melhorada aí, né? Esqueci o nome, deu branco, do outro nome do Bahia Grass aí. Pensacola, isso. Tá? O andropólogo também é uma forrageira que ele é muito desprezado nos nossos sistemas de produção por causa dessas touceiras grandes que ele forma,
Mas ele é uma forrageira excelente, porque ele tem adaptação a solos ácidos, alta produção de forragem, tá certo? Uma planta que tem uma rebrota, assim, impressionante. Você cuspiu nele e já tá rebrotando. Um cadinho de água ele já rebrota. Tá? Então, ele é uma forrageira que precisa ser avaliada com mais carinho. 5 ciliares do capim-buf, a Embrapa tem um programa de melhoramento de capim-buf, e agora, recentemente, o professor Tiago Braz, da UFMG, está com um banco de hemoplasma muito interessante de 5 ciliares. Então, deve estar chegando coisa nova por aí, então o capim-buf é muito interessante para essas regiões em que eu tenho problema com água, tá? Mas aí um detalhe, eu botei os dois no mesmo quadradinho ali, porque ambos são indicados para sistemas de produção que eu tenho déficit hídrico, mas o andropaulo tem baixa exigência de fertilidade, agora o búfio não, esse troço é enjoado. Ele é bem chegado no adubo, tá? E a produtividade dele também não é tão alta quanto o andropaulo, embora seja mais exigente, tá? Então, se você não entregar um solo bom para ele, ele não vai para frente, não. Aqui tinha alguns resultados de pesquisa que eu queria mostrar para vocês, mas é só para destacar a importância relacionada ao manejo, tá? A gente já está devido à avançada hora aqui, eu não vou me ater muito a isso, né, mas só para vocês verem que a forrageira em si, ela não traz tanta diferença quanto traz o manejo. Então, esse trabalho aqui compara Tanzânia, Estrela e Marandu, todos manejados como mando figurino. Olha o que acontece com a produção de leite, não tem diferença significativa. Tá? Não houve diferença significativa para a produção de leite. Não significa que todo mundo bem manejado está bem, se você escolher a forrageira certa, tá? Então, aqui, esse dado aqui da RAC, que foi orientada lá do professor, acho que foi do professor Pedreiro ou do Ciro, não me lembro. Tá? Eu só destaquei o dado de produção de leite, porque, olha só, aqui é a altura de Mombaça, que ela considerou baixa e alto. O que ela considerou altura baixa? 90 centímetros. O que ela considerou alto? 1,40 m. Isso aqui foi antes do trabalho da Carnevale, que aponta para a gente a questão da interceptação de 95%, que você tem que respeitar a altura do pasto e tal. Então, ela botou só baixo e alto. Olha o que acontece com a produção de leite. É por isso que eu falo para vocês que em forragicultura o que a gente tem que fazer é otimizar a produção de forragem para maximizar a produção animal. Provavelmente, tá certo? Se a gente for avaliar aí, a massa de forragem, vocês viram ali a massa média por perfilho, se eu somar todos os perfilhos, um número maior, tá certo? Se eu pegar, vamos esquecer a compensação tamanho e densidade, se eu pegar aqui a massa de forragem, tá certo? Provavelmente eu tenho mais massa de forragem no pasto mantido alto, mas isso custa de quê? De muito talo, muito como, que não vai se refletir nos metabólicos que eu preciso para a conversão de produto animal. Tá? Então, o pasto, no máximo dele de crescimento, não me entrega alguns resultados. Eu tenho que ter o ótimo para ter o máximo da produção animal. E aí vai ficar a apresentação aí para vocês, tá? A gente tem resultados aí com produção de leite, quando aumenta a oferta de forragem, aumenta a produção, porque eu dou ao animal uma maior capacidade de seleção. Tá? Aqui, ó, Ipiporã e Paiaguás, não houve diferença significativa. Esqueci de falar da Paiaguás quando eu falei de Brisanta, é uma forrageira que tem tido uma estacionalidade de produção menor, tá? Porque eu tô gostando muito dela no período seco, viu, gente? Tem uma produção de forragem bem alta, aqui, quando eu comparei com as outras cultivares, tá? Então, não teve diferença significativa para a produção. As duas bem manejadas, não há diferença. Tá? Então, aqui o experimento da Rafaela, que está aqui assistindo a gente, esse aqui foi o primeiro ano do experimento, tá? A gente teve 2 anos aí de experimento, esses resultados são só do primeiro ano. A produção de leite, ela foi maior quando eu mantive esse espaço com altura de entrada de 80 centímetros, eu tinha menos acúmulo de como ainda, então se refletiu na produção de leite, tá certo? Então, para a gente terminar, o que eu tenho que fazer para ter sucesso no meu sistema pastoril? Escolher adequadamente a forrageira de acordo com o ecossistema, manejar bem essa forrageira, otimizar a produção de forragem para maximizar a produção animal. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tão importante quanto escolher a forrageira é manejar bem essa forrageira na sequência, tá? Manejar significa o quê? Otimizar a produção de forragem para maximizar a produção animal. Então, eu convido todos vocês a visitar nossas redes sociais, a gente tem gerado bastante conteúdo por lá. Então, nosso Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter e o podcast, tudo é Forragicultura e Pastagens. Todos eles Forragicultura e Pastagens. Eu queria pedir para vocês me darem uma força aí, porque a única rede social que eu não consegui emplacar, não sei mexer nesse trem, é o Twitter, gente. Não entendo esse negócio, mas enfim, eu não tenho tempo para fazer tudo, né? Então, eu deixo aqui meu agradecimento pelo convite, estou muito feliz, mais uma vez reforço a minha alegria de poder estar falando para uma universidade tão forte quanto a de vocês, me sinto honrado de estar participando aqui, e muitíssimo obrigada, e fico à disposição de vocês. Então, a gente agradece a professora Janaína pela excelente apresentação, conteúdos muito atualizados,
e de altíssima qualidade, e agora nós iniciamos um período de um bate-papo. Fazemos umas 3 perguntas